Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas, tudo bem? A aula de hoje, ela é voltada, tá, à análise do que a gente foi dado e a preparação para a prova a partir da semana que vem, tá? Então, espero que vocês assistam essa aula posteriormente e vejam, no caso, a matéria que foi dada e a revisão de hoje, tá? É um roteiro de estudo para que vocês possam ir bem na prova, tá? Essa prova eu vou disponibilizar na sexta-feira que vem para vocês estarem fazendo e vocês vão ter 48 horas para fazer essa prova, tá bom? É no AVA que vai estar a prova para vocês estarem fazendo, tá? Enquanto a gente não tem uma volta, a gente continua as aulas toda sexta-feira, ao vivo aqui pelo AVA, tá? Depois eu gravo a aula e vou disponibilizar pelo Teams, eu coloco o link lá, o qual vocês poderão estar assistindo no momento que vocês quiserem, tá bom? Em relação ao conteúdo, o qual a gente vai estar dando a aula hoje, tá? Primeira questão é sobre gerontologia. No caso da gerontologia, o que a gente vai estar vendo? O que é a gerontologia? É quando a gente trabalha com pessoas idosas, né? Então, hoje em dia, é uma área grande de atuação, porque nós temos um público que hoje tem uma vivência maior, a faixa etária do pessoal, a gente está vivendo mais tempo, só que, para que você viva mais tempo, é importante que você tenha uma qualidade de tempo de vida boa. E hoje em dia, as pessoas vivem mais e elas têm mais medicamentos, isso está na nossa área, né? Graças a Deus, a gente consegue manipular determinados medicamentos e esses medicamentos possibilitam que a pessoa possa viver melhor. Não só na área medicamentosa, porém na área de cosmetologia também, quando a gente utiliza, no caso, os cosméticos, também as pessoas elas têm tendência a querer ter uma aparência melhor, né? E isso daí é importante para a autoestima da pessoa. Então, os cosméticos hoje, ele não serve somente para as pessoas novas, mas para os idosos também, tá? Então, quanto mais a pessoa utiliza de cosmético, a aparência melhora, a pele é melhor, isso dá uma melhor autoestima e a pessoa se sente melhor. A cosmetologia, ela vai estudar os cosméticos, a forma de preparo desses cosméticos, tá? Como a gente faz isso, a avaliação, tá? O desenvolvimento, controle de qualidade, tudo isso daí, tá? É a parte de cosmetologia, que também é uma área de grande atuação, de grande desenvolvimento hoje, tá? Então, a gente trabalha bastante isso. Voltando à gerontologia, nós trabalhamos também, principalmente na área de assistência farmacêutica, tá? Junto a casas de repouso, por exemplo, em que nós temos os idosos ali. Então, essas casas de repouso, elas mantêm o medicamento, tá? Elas têm todo um trabalho junto de armazenamento de drogas. Veja bem, a gente nem sempre trabalha o tempo todo, as 24 horas, tá? Todo o tempo ali. A gente, às vezes, hoje em dia, a gente dá uma assessoria para essas casas de repouso. Isso é uma outra área de atuação também. Por quê? A gente vai várias vezes na semana, a gente observa quais os medicamentos estão sendo utilizados, quais estão faltando, como eu vou estocar, como eu vou comprar. Então, a gente dá esse suporte, essa assessoria para essas clínicas, por exemplo, tá? Então, é um papel importante que a gente atua. E veja bem, olha como é legal, porque é uma outra área de atuação. A gente não fica restrito somente atrás de um balcão. A gente pode estar alguns dias, 2, 3 vezes na semana, a gente vai numa clínica, numa casa de repouso, e aí a gente vai variando. Então, você tem uma diversidade de locais de atuação. Você não está especificamente somente num local.
tá? Em relação à gerontologia também, a gente pode estar trabalhando na parte de assistência, coisa que a gente faz muito, através principalmente de concursos públicos na prefeitura, em que a gente tem atuação junto a esses idosos. Então, a gente visita os idosos, vai até a casa deles, observa a droga que ele está usando, a interação medicamentosa, se está fazendo o efeito desejado ou não, tá? Se tem uma contraindicação, tudo isso daí a gente vai analisar se está dando o efeito que o médico quer, naquela quantidade, tá? Se ele está tomando adequadamente, no horário. Então, esse controle e essa ajuda em relação ao idoso, verifica se realmente ele está tomando, porque muitas vezes ele começa a tomar, melhora e para de tomar, tá? Então, isso daí faz parte do nosso serviço. Hoje em dia é bastante valorizado esse papel, esse trabalho nosso, porque se o paciente, no caso, se o idoso, ele faz o controle certinho, ele está tomando, a gente verifica, acompanha esse tratamento dele, a gente observa que ele vai menos vezes a ter um retorno ao médico, você entendeu? Então, ele não vai ficar tão doente. Por quê? Porque ele está ali no dia a dia. Então, nós estamos controlando, no caso, o idoso, toda semana, por exemplo, ou a cada 15 dias. Então, a gente vai estar analisando qualquer coisa, se não está dando certo, a gente vai direcionar a um posto de saúde ou ao médico. Então, a gente consegue diminuir essa ida do idoso ao médico, tá? Aos postos de saúde e a parte pública, aos hospitais públicos, etc. Então, a gente contribui com a diminuição de pessoas doentes e diminui o número de pessoas a nível hospitalar, tá? Então, é bastante interessante esse trabalho junto aos idosos. É importante você verificar também se quando ele está tomando esse medicamento junto com outro, se tem uma interação medicamentosa, um sinergismo, um antagonismo, ou também quando ele associa a tomar a outros medicamentos. Geralmente eles fazem uma automedicação que é extremamente errônea, a gente tem que estar verificando isso e controlando isso, tá? E observando também a interação alimento, que às vezes ele está utilizando determinado alimento e esse alimento ele diminui o efeito da droga ou intensifica o efeito da droga e ele não sabe. Então, a gente tem que estar observando isso no dia a dia, tá? É um papel importante de ajuda, porque nós trabalhamos junto com uma equipe médica. Então, você vai ter um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, um psicólogo, e isso daí melhora as condições e a qualidade de vida do nosso idoso, tá? Outra questão que a gente vai atuar na prova é a função do farmacêutico. O farmacêutico, qual a função? Ele tem a função de não permitir a automedicação. Então, é extremamente importante da conscientização da população para não se automedicar. Um problema grande que nós tivemos foi o uso de antibióticos. O que acontecia? As pessoas compravam por si só o antibiótico e tomavam inadequadamente, começava a tomar, parava, mudava de antibiótico, voltava. Isso daí que acarretou. O micro-organismo, ele acarretou não ter mais o medicamento, não fazer mais efeito, tá? Então, isso fez com que a parte da saúde proibisse o uso do medicamento sem a receita médica. Porém, há vários medicamentos que a gente ainda vende sem receita médica. Então, é importante fazer com que o paciente, no caso, ele entenda que o medicamento ele pode curar, mas ele pode matar também, tá? Então, a automedicação, ele leva a efeitos graves para a saúde do indivíduo. Então, o farmacêutico ele tem que orientar o paciente para que ele não se automedique. A nossa função não é fornecer o medicamento, e sim esclarecer sobre a droga o qual ele vai ser usada, sempre com o receituário médico de preferência, tá?
Uso indiscriminado de medicamentos. A gente verifica também que há pessoas que tomam medicamento indiscriminadamente, sem necessidade. Então, há necessidade do nosso apoio, da nossa colaboração, da nossa instruir a pessoa para que o medicamento ele deve ser tomado em extrema necessidade, não aleatoriamente, tá? Essa prestação de assistência farmacêutica junto às pessoas é um papel primordial da nossa classe, tá? Nós temos esse papel, nós temos que desempenhar isso daí. Um trabalho da assistência farmacêutica é conhecer o paciente, ver o que ele está tendo de doença, quais os sintomas que ele está tendo, tá? E quando a gente não sabe verificar, diagnosticar, a gente tem que encaminhar, por exemplo, ao médico, a gente já vai encaminhar junto com uma receita, com uma indicação para determinada classe médica, tá? Isso é extremamente importante hoje. Tanto que a assistência farmacêutica faz parte da nossa carreira e hoje está sendo bastante cobrada esse papel do profissional farmacêutico junto à assistência farmacêutica, tá? Outra questão que a gente vai estar abordando na prova é sobre a dispensação de medicamentos. Nós trabalhamos em uma das áreas da atuação farmacêutica junto às drogarias. As drogarias, por exemplo, são locais em que nós temos que ter o farmacêutico o tempo todo, não só 8 horas. Nós trabalhamos 8 horas, porém, se a drogaria ou farmácia de manipulação ou outro local que haja uma dispensação de medicamentos e ela trabalha, está mais do que 8 horas, ela tem que ter outro profissional atuante naquele horário. Então, a gente não é porque nós trabalhamos 8 horas que a drogaria, por exemplo, ela só vai ter um farmacêutico por 8 horas. Se ela abre a porta às 8 da manhã e fecha às 10 da noite, ela tem que ter mais um farmacêutico, porque um farmacêutico, ele trabalhou 8 horas. Quando ele sai, tem que ter outro farmacêutico. Portanto, não é apenas 8 horas, ele tem que ter, no caso, a dispensação de medicamentos, ela tem que ter o farmacêutico no período todo de dispensação da droga, tá? Que fique bem claro isso daí. Então, pode ter necessidade de 2, 3, depende do tempo que estiver aberto a drogaria, a farmácia de manipulação, ou uma dispensação de medicamentos, tá? Na área industrial, que a gente tem, toda essa distribuidora de medicamento. Onde tiver medicamento, o farmacêutico tem que estar atuante, tá? Então, o período tem que ser integral de funcionamento do local, tá? Do comércio, da drogaria, da farmácia, ou local que for a necessidade do farmacêutico. Outra questão que a gente vai abordar também é a parte de acupuntura. Hoje em dia é uma área bastante importante em que nós, não só os farmacêuticos têm atuado, mas a gente tem uma parcela grande desse profissional utilizando a acupuntura. A acupuntura, ela é milenar, né? Então, a gente tem bastante, principalmente nos países asiáticos, ele utiliza a acupuntura há muito tempo. No Brasil, é um negócio um pouco mais novo, porém, é um recurso bastante utilizado e com bastante precisão, né? Para que você faça a acupuntura, tem esse trabalho, a necessidade de você utilizar e fazer uma pós-graduação em acupuntura. Isso daí é extremamente importante, tá? Então, você vai fazer uma pós e você, a partir daí, você pode desenvolver esse trabalho, tá? A acupuntura, a gente observa principalmente em pessoas que soropositivas, tá?
Como a acupuntura tem ajudado essas pessoas? Principalmente nos efeitos colaterais provocados pelos antirretrovirais. Então, os efeitos colaterais é bastante grande. Por mais moderno que seja, ainda ele tem efeitos no organismo do indivíduo. Então, a utilização da acupuntura ajuda no tratamento. Veja bem, a acupuntura é uma terapia complementar. Ela não deixa, você não vai deixar de fazer o tratamento medicamentoso. Você continua com ele, porém ele complementa essa terapia medicamentosa, tá? No caso, a acupuntura também é bastante utilizada como auxiliar na dietoterapia, tá? Então, quando a pessoa faz um tratamento, por exemplo, para emagrecer, então ela tem todo um controle de dieta, porém, a utilização da acupuntura facilita e ajuda também a pessoa a emagrecer. Então, você vai atuando em vários setores, tá? Para tirar dores crônicas, tudo isso, pessoas muito agitadas ou estressadas, né? Isso leva as pessoas a utilizarem esse recurso complementar aí, tá? Outra questão que a gente vai estar abordando é assistência na área pré-hospitalar. O que vem ser nessa área pré-hospitalar, tá? Nessa área pré-hospitalar é quando a gente tem assistência a urgências e emergências. Isso daí a gente observa, por exemplo, estradas em que ou no trânsito, em que tem atuação do caso de resgates aí, ou violência urbana e outros casos aí. O papel do farmacêutico nessa área pré-hospitalar é de dar suporte a esses profissionais que vão a campo. Então, por exemplo, em estradas, nós temos um local que é um suporte a essas pessoas, a ambulância, que vai sair em prontidão. Então, qual o papel do farmacêutico? Ele está envolvido na compra dos medicamentos, no armazenamento dos medicamentos e no abastecimento dessas ambulâncias, por exemplo, que saem a toda hora. Hoje em dia a gente observa que esse papel é bastante valorizado porque a gente tem uma diminuição de gastos, tá? Para essas empresas por aí, tá? Então, por quê? O profissional ele é capacitado para ele comprar, fazer toda uma pesquisa de preços e ele abastecer essas ambulâncias, porque ele sabe que ele tem o que a pessoa gastou quando a ambulância chegou e o que ela tem que repor. Então, isso dá uma segurança maior para o profissional que vai a campo, porque ele sabe que a hora que ele precisa de uma droga para poder estar utilizando naquele momento de emergência, ele sabe que ali ele vai ter. Então, ele dá uma tranquilidade maior para esses outros profissionais, como a enfermagem e o médico em si, tá? Então, ele não sai junto, ele apenas vai estar em um local de apoio para esses outros profissionais, tá? Então, com isso, a compra, o armazenamento, o controle, isso evita que ter gasto maior ou uma dispensação indevida ou perda de medicamentos. Tudo isso daí, o farmacêutico ele vai estar ajudando nesse processo, tá? Outra questão que a gente vai abordar na prova é sobre a toxicologia forense. O que é a toxicologia forense? Ela vai estar relacionada com a investigação, por exemplo, de overdose.
Então, quando uma pessoa morre, e a gente não vai ter que pesquisar e saber do que ela morreu, né? Então, o farmacêutico, no caso, ele vai fazer uma análise. Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma quantidade de substâncias que tem a nível estomacal, por exemplo, e vai fazer uma análise e observar que substância tinha ali e a quantidade dessa substância, se ela foi nociva, se ela excedeu em grande parte, que isso desencadeou a morte do indivíduo, tá? Então, principalmente por produtos químicos, medicamentos, isso daí a gente consegue descobrir através da toxicologia forense. É uma área, outra área do profissional bastante valorizada, com valor salarial bastante grande. Hoje em dia nós temos os concursos públicos, tá? Porque existe várias pessoas, ela não é específica somente do farmacêutico, essa área forense pode outros, o químico, o biomédico, o médico, outros profissionais podem estar atuando também, tá? Então, no caso de análise laboratorial, a gente concorre com os biomédicos aí, tá? Então, para que você possa estar atuando nessa área, a necessidade de você fazer um curso, uma pós-graduação ou um curso preparatório para fazer, no caso, um concurso, prestar o concurso para essa área bastante valorizada, tá? Outra questão que a gente vai estar abordando é sobre a farmacoepidemiologia. O que é isso daí? Isso daí está relacionado com o controle de pragas e vetores de doenças. Então, a gente trabalha bastante com isso. É uma área que a gente tem, hoje em dia, a gente tem aí a dengue e outras doenças à base de vetores, e também em outros locais do país, principalmente norte, nordeste, centro-oeste, que nós temos uma incidência maior de doenças por insetos, por exemplo. Então, a pesquisa e a análise, ela é voltada mais nesses locais. Então, a gente pode estar atuando nessa parte de epidemiologia no controle de pragas, tá? Então, você verifica também bastante nessas zonas rurais que a gente tem esses controles de pragas, não só que provoca doença para o indivíduo, mas também junto à lavoura. Então, também é uma área em que a gente pode estar atuando, tá? Então, quando você tem uma quantidade de pragas que naquela região, então a gente vai estar estudando, vai estar verificando e fazendo análise e colaborando com a diminuição desses vetores que desencadeiam a diminuição de alimentos, por exemplo. Ou, no caso da parte de epidemiologia, que ela leva a outras doenças ao indivíduo, tá? Então, a malária, por exemplo, também é uma coisa que a gente tem bastante a nível de norte do país e centro-oeste. Então, a gente atua bastante no combate a isso, junto às análises que a gente pode estar fazendo, tá? Nós vamos também estar utilizando e abordando nessa avaliação a parte de farmácia industrial. A farmácia industrial, ela aborda a produção de medicamentos. Então, é uma coisa que a gente atua bastante, tá? Falou de medicamento, falou de farmacêutico, né? Quem produz medicamento é o farmacêutico. Então, nós somos responsáveis tanto para pesquisa, desenvolvimento, tá? E venda e colocar o medicamento junto à população. Então, veja bem, a gente está desde a pesquisa, tá? A produção da droga, toda essa parte de indústria, como que a gente produz, né? Depois, a gente vai dispensar, então a gente vai entregar para distribuidoras, as distribuidoras passam para as drogarias e farmácias, etc., hospital, e aí vai chegar ao indivíduo, né? Então, nosso papel é grande. Nós, desde a etapa de absorção e compra do medicamento, produção, dispensação,
todo envolver o medicamento, desde a primeira etapa até a última, o farmacêutico está atuante, tá? Então, na indústria, quando ele fabrica a droga e esse medicamento ele vai sair para uma distribuidora, por exemplo, tem que ter farmacêutico. Na distribuidora, tem que ter farmacêutico. A distribuidora vai direcionar esse medicamento para a drogaria, por exemplo. Lá também tem que ter farmacêutico. Na verdade, ali você tem um corresponsável. Observe que quem produz, ele é o responsável técnico pela droga. Então, você vai ver na caixa do medicamento que vem o nome do farmacêutico e o CRF dele. Porém, quem vai distribuir, no caso, a venda, cabe ao farmacêutico também. Corresponsável. Por quê? Ele comprou medicamento ali dentro daquele local qual está trabalhando, no caso, a drogaria, tá? À medida que a drogaria está utilizando, no caso, tá, esse medicamento, o que acontece? Você vai estar aí pegando esse medicamento e distribuindo. Então, é importante o papel do farmacêutico, porque ele vai ter que armazenar esse medicamento e vender adequadamente. Então, se tiver vencido, ele vai ter que fazer o descarte. Então, observe, na farmácia industrial, o medicamento, o farmacêutico, ele vai comprar a droga, ele vai produzir, ele vai fazer o controle de qualidade da droga, tá? E depois ele vai embalar e vai vender, vai distribuir. No caso, a distribuidora vai comprar. E ela vai dividir e vai distribuir em menores quantidades. Portanto, quem está nessa outra ponta é o corresponsável. Então, ele não vai estar com o nome na caixinha do medicamento, por exemplo, mas ele é responsável por armazenar aquela droga e também distribuir para a população, tá? Outra questão que a gente vai abordar na prova é a bromatologia. O que é a bromatologia? A bromatologia estuda os alimentos, tá? E desenvolve os produtos nutritivos e saudáveis. Veja bem, hoje em dia a gente tem diversos tipos de alimentos aí, né? Então, ela vai estudar a bromatologia, os alimentos. Esses alimentos são isentos disso ou isentos daquilo, né? Eles são ricos nisso ou ricos naquilo. Tudo que falar em alimento, mas eu tenho uma isenção ou eu tenho uma aderência de determinados produtos sobre esse alimento, então ele passa a ter um vínculo, tá, com a saúde. Então, o papel do farmacêutico é pesquisar, tá, esses alimentos e como eu vou inserir a sua fórmula determinadas substâncias. Então, ele vai ser mais rico em cálcio, mais rico em ferro, tá? Então, esse papel é do farmacêutico. Então, não é a manipulação, tá? Mas o estudo da inserção ou extração de determinadas substâncias. Ele é isento de glicose, ele é isento de lactose. Então, quem que vai estudar o alimento, fazendo com que ele tenha essa diferença, é o farmacêutico, tá? Alguma dúvida? Alguém está aí? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então tá. A gente, com isso daí, a gente conclui, tá, que a gente conseguiu, no caso, várias questões. Então, nas aulas passadas, a gente observou, tá, a gente estudou afinco algumas áreas de atuação do farmacêutico, tá, e nessa aula de hoje, eu me ative mais a observar as questões referente à prova, tá? Então, você tem todo um material que eu já disponibilizei, tá? Para que você leia sobre esse conteúdo que eu passei, tá? E possa fazer uma prova de uma maneira mais tranquila. Essa prova ela vai ter disponibilizado no AVA para você e você vai ter tempo de 2 horas para você estar fazendo a prova, tá?
Hoje a gente vai estar, como ninguém perguntou nada, então eu deduzo que está tudo tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Não? Então tá. Então, a gente vai estar falando hoje, tá? Vai estar continuando essa matéria, né? Que ela é bastante vasta, e a gente vai estar continuando essa matéria e sobre a parte de estética. Então, é um assunto que não vai cair nessa prova, tá? Então, o que foi dado até a aula passada vai ser pedido na prova, porém, agora eu vou entrar com uma outra matéria, tá? Que vai cair na prova B2. Então, essa matéria é para a prova B2. O novo âmbito, os novos desafios, tá? Farmacêuticos ganham regulamentação para atuar no setor de estética, até para aplicar toxina botulínica, mas profissional deve possuir especialização lato sensu. Então, a gente observa que a gente está com uma nova área de atuação bastante grande hoje. No caso, nessa parte de estética, né? O qual a gente pode estar aplicando a toxina, fazendo botox, conhecido como botox, né? A toxina botulínica. Veja bem, é uma área nova, é uma área o qual requer um lato sensu, uma especialização, tá? Porque você vai lidar com produtos, né? E que você tem que saber atuar, aplicar esses produtos. Então, hoje em dia, a parte de estética ela tem um grande avanço e uma procura bastante grande, um público bastante grande. Então, uma área que vale a pena estar atuando. Então, nós temos vários profissionais utilizando essa área aí, tá? Então, a gente consegue abordar bastante e é um novo campo de trabalho. Então, a gente tem uma publicação de uma resolução 573, tá? E que a gente vai estar atuando. Veja bem que não é uma exclusividade no caso do farmacêutico, tá? Então, não é só do farmacêutico, mas também de outros setores, outras pessoas profissionais da área da saúde, tá? Mas o qual a gente está podendo atuar aí grandemente, tá? Então, a gente, desde a publicação, está pelo Conselho Federal de Farmácia, os farmacêuticos regularmente inscritos em seus respectivos conselhos regionais, tá? Estão habilitados a exercer atividade na área de estética, além de poderem ser responsáveis técnicos pelo estabelecimento de saúde de estética. A publicação da normativa representa um marco para a profissão ao agregar mais uma área, tá? No âmbito de atuação farmacêutica, com grande possibilidade de trabalho. Então, veja bem, a gente tem uma área bastante grande aí, tá? Dentre as atividades descritas na legislação estão a cosmetoterapia, tá? A eletroterapia, laser terapia. Tá vendo quanta coisa dentro de uma área que você pode atuar? São materiais, as pessoas que a gente vê que montam essas clínicas, ela tem que ter um recurso legal, porque são materiais caros, tá? Mas que tem um retorno bastante grande. Então, a gente viu até, quando a gente teve a jornada farmacêutica, a gente trouxe uma pessoa para poder estar falando sobre essa área, né? E ela tinha uma clínica aqui em São Bernardo e estava bastante atuante aí, tá? Inclusive, ela fez faculdade lá na Anhanguera e ela estava trabalhando especificamente nessa área, tá? Outra coisa também é a aplicação de peeling, também no caso da pele, o peeling é bastante utilizado, também requer todo um conhecimento. O farmacêutico tem esse conhecimento, veja bem, você tem que fazer uma pós e você vai fazer uma análise em relação a isso, tá?
O porquê é importante? Porque você tem o conhecimento também do estudo da pele, anatomia, então te dá condições para você estar podendo atuar nessa área, tá? Então, vale a pena fazer, no caso, uma pós-graduação, pessoas que gostam desse setor e atuar bastante nisso, tá? Francine, já vi seu recado, beleza, tá? Quem entrou depois, veja desde o início, tá? Porque eu passei as dicas para poder estar fazendo a prova, tá? Então, pega, depois eu vou disponibilizar pelo YouTube e daí dá para vocês assistirem a aula em qualquer outro momento, tá bom? Tá? Então, voltando ao assunto, a gente estava falando da parte de peeling, né, que está sendo, que é utilizado dentro da estética, tá? Outra coisa, no entanto, apesar de ser importante no sentido de reconhecer a saúde estética como área de atuação do farmacêutico, a resolução deixa margens e dúvidas quanto a algumas técnicas de natureza estética, bem como não definida quais procedimentos a gente pode estar atuando. Então, a área de atuação é bastante grande, tá? Então, é importante que você faça uma pós-graduação, tá? Para que você possa desenvolver esse trabalho. Então, além disso, você tem a parte toda de cosmetologia. Você vê que uma coisa interage a outra, né? Então, quem parte para essa linha, ela tem toda essa parte desse tratamento junto à cosmetologia. Observe que essa parte de estética, hoje em dia, está bastante valorizada, né? Então, voltando à cosmetologia, os cosméticos hoje, a gente tem um estudo grande. E no Brasil, nós temos um grande desenvolvimento nessa área, porque nós temos muitos produtos naturais, né? Então, o farmacêutico ele é bastante valorizado mesmo no exterior, tá? Então, eu vejo bastante gente. Outro dia eu tinha até um aluno que ele foi para o exterior. Por quê? Lá é valorizado porque a gente tem condições, a gente desenvolve, que nem hoje nós temos a Natura aqui, tá? E produtos a gente tem bastante, uma diversidade grande de produção, tá? Então, a gente trabalha bastante nessa área, tá? A gente também, uma outra coisa que a gente vai estar abordando também, a parte de manipulação de produtos de uso veterinário, tá? Então, também, hoje em dia, é uma área bastante grande, o qual nós estamos trabalhando em relação a produtos veterinários. Hoje em dia, a gente tem o pessoal nos pets, né? Então, hoje em dia, as pessoas têm uma quantidade grande de cachorro e ela também trata muito bem. Então, a gente está na área de produção de medicamentos, tá? Tem hoje em dia farmácias específicas de manipulação de medicamentos para o animal, tá? E a gente também pode trabalhar também em pets, dando assessoria para esses locais, tá? É uma área grande, tá? Veja bem, a gente não, dependendo do local do país, a gente, que nem aqui no grande centro, a gente está envolvido com animais de pequeno porte. Porém, a gente tem outras áreas do país em que a gente tem animais de grande porte e aves também. Então, tem um trabalho específico para isso. Quando você pega o sul do país, eles têm bastante farmácias de manipulação para esses tipos de animais, tá? Então, é uma outra linha que a gente tem. Observe que a parte de manipulação, tá, de produtos, não só cosmetologia, mas nós temos também de medicamentos aí. Então, a diversidade é bastante grande. Eu havia comentado há algum tempo atrás, há um momento atrás, sobre a parte de produção de alimentos.
Nós temos também bastante farmacêuticos trabalhando na parte de vinho, tá? Então, na parte de análise e controle de qualidade de vinho. Então, a pessoa que tem esse interesse, ele vai fazer um curso específico, uma pós-graduação em vinho, e daí ele vai atuar. Eu me lembro que uma vez eu fui para o sul, né, e eu fui visitar uma vinícola, e daí a pessoa que estava fazendo a apresentação, falando sobre os tipos de vinho, produção, etc., no caso, era um farmacêutico. Observe que você teve essa parte também quando a gente tem tecnologia de alimentos. Uma dos tópicos abordados em alimentos é a produção de vinho, tá? Então, uma área o qual nós podemos trabalhar é com alimentos aí. Observe, nós temos na produção de cereais, nós podemos estar atuando no controle de qualidade. Também uma coisa que a gente trabalha também na produção de produtos derivados do leite e do leite. Tudo em análises clínicas, na parte de análise. Então, é bastante rica a nossa área. A gente pode atuar em vários campos, tá? Desde os alimentos, como medicamentos, cosméticos e outros. Então, a gente fica muito restrito aqui no Grande Centro para drogaria só, né? E, então, a gente tem uma diversidade no qual nós podemos estar trabalhando, tá? Então, isso daí é extremamente importante, porque a partir que você faz uma pós-graduação, em áreas específicas, você tem campos de atuação diferentes, tá? Então, abre margens para você poder atuar em outras linhas de trabalho, tá? Então, o farmacêutico, ele tem muitas áreas para estar trabalhando, tá? Essa parte de alimento é bastante rica também. Veja bem, ela é diferente do nutricionista e do engenheiro de alimentos. A nossa área, ela aborda principalmente na parte de descobrimento e análise de novos medicamentos, novos alimentos contendo alguma coisa ou isento de alguma outra coisa, e na parte de análise, tá? Então, a gente atua bastante nisso daí. Então, é uma área que quem tiver interesse é grande. Outra área também que nós podemos estar atuando também é na parte de cana-de-açúcar, tá? Quando você pega, principalmente, região oeste do estado de São Paulo, você tem as usinas de cana-de-açúcar e produção de álcool. Então, você tem o farmacêutico atuante também nos laboratórios de análise desse material, tá? Então, é uma outra área que você pode estar atuando. Veja bem, eu gosto de mostrar que a gente tem uma infinidade de áreas para estar trabalhando, tá? Então, vale a pena procurar, vale a pena estudar, buscar novas áreas de trabalho. Então, a gente tem essas possibilidades de atuação. Na verdade, a gente fala assim, nossa, mas é uma coisa muito longe da minha realidade. Mas à medida que você procura, e daí você busca fazer um curso, você vai estar olhando diretamente, abre portas para você buscar uma nova linha de trabalho, tá? Isso é extremamente importante. Não pode ficar fixo a uma coisa só, já que a gente tem mais de 65 áreas de atuação do farmacêutico, tá? Então, é extremamente importante isso daí, tá? Então, eu falei sobre a gerontologia, o qual vai cair na matéria, tá, de hoje, e falei na parte de estética, cosmetologia, tá? Então, isso daqui é extremamente importante. Na parte de farmácia hospitalar também, é o qual a gente vai estar tratando, é uma linha que hoje em dia a gente está atuando bastante, só que ela é mais restrita para o profissional farmacêutico, tá? Então, por quê? Porque hoje em dia, dentro do hospital, embora hoje nós temos maior quantidade de farmacêuticos atuando, tá? Nós temos hospitais aí que tem na base de 10, 15 farmacêuticos atuando,
tá? Esses hospitais de grande porte. Então, também há necessidade de uma pós-graduação para você se inserir mais facilmente no mercado de trabalho, tá? Então, vale a pena também. Observe, porque quando eu falo de áreas de trabalho, eu sempre falo na especialização, na pós-graduação, porque você é um farmacêutico generalista. O que é um farmacêutico generalista? Você estudou as matérias básicas, tá? E quando você termina a faculdade, você vai optar por uma linha de trabalho. Então, você vai se especializar nessa área o qual você está buscando. Então, por isso que você tem que fazer uma pós-graduação. É uma boa, sim. Por quê? Às vezes você está trabalhando, por exemplo, na farmácia, na drogaria, amanhã você quer fazer especialização em cosmetologia. Então, você já muda de área. Não deu certo, não gostou, ou tem uma outra área que eu quero. Então, você faz uma pós, uma outra coisa. Então, vai abrindo leques e áreas de trabalho para que você possa estar atuando aí, tá? Então, é extremamente importante. Na farmácia hospitalar, a gente dá uma base, tá? Você tem a matéria farmácia hospitalar e depois você tem o estágio em farmácia hospitalar, para que você possa estar atuando nisso, você possa estar fazendo no dia a dia esse estágio, né? Como vocês fizeram aí já, porque eu estou conversando com pessoas que já basicamente é o último semestre que já fizeram estágio. Então, dá uma margem para você verificar como que é o estágio de farmácia hospitalar. Veja bem, os estágios que a gente fez aqui na faculdade, que eu ofereci para vocês, que é no hospital aqui na Santa Casa de São Bernardo, é um hospital pequeno, com poucos recursos. Porém, quando você vai trabalhar num hospital de grande porte, a linha de trabalho é bem diferente, tá? Porque você tem desde a manipulação, tá? O controle, a separação de produtos a nível individuais. Então, às vezes você coloca, a pessoa sobe para o leito já todo o medicamento separado, com o nome da pessoa, o rótulo, tudo certinho, tá? Então, a pessoa não vai, já não vai o medicamento para a ala e lá eles vão separar. Não, você já vai embalar e já vai para o leito da pessoa. Hoje em dia, todo o controle, as coisas, as separações dos medicamentos, dos comprimidos, etc., hoje não é mais manual. Nós temos aparelhos que você coloca e eles já vão separando e embalando todos os medicamentos, tá? Os controles de psicofármacos, dos psicotrópicos, também é tudo hoje em dia com máquinas que eles dão esse suporte. Então, hoje em dia, quando você pega uma farmácia hospitalar de grande porte, é bastante diferente, tá? Então, por isso que a gente fala que há necessidade, no caso de um estudo maior, para você poder conseguir trabalhar nesses locais, tá? Então, também há hospitais que eles manipulam todo o medicamento, o qual vai ser distribuído. Por exemplo, se você pegar o servidor público, eles manipulam ali as drogas, as quais elas vão ser ofertadas para as pessoas que estão internadas, e também eles distribuem os medicamentos para as pessoas que já saíram do hospital. Então, ou que fazem uso contínuo da droga. Então, ali eles manipulam e eles distribuem para esses indivíduos, tá? Além também que, quando você tem uma área de manipulação dentro do hospital, todos os produtos de limpeza, asepsia, tudo é produzido a nível dentro do hospital. Então, ele não compra, tudo é manipulado. Você observou já lá na faculdade, né, que a gente já manipulou, no caso, a última coisa que foi o álcool gel, né, o álcool 70. Então, são coisas que a gente, de asepsia, tá? E é uma coisa que a gente vai estar manipulando a partir de agora, a parte de desinfetantes, produtos de higiene,
nós vamos estar produzindo a partir desse semestre ou do ano que vem, a gente já vai estar produzindo para abastecer, no caso, a faculdade. Então, são coisas que a gente pode estar atuando também, tá? É extremamente importante essa área nossa aí, tá? Então, no caso, a farmácia hospitalar, a gente pode estar trabalhando. Nós temos várias pessoas que trabalham nessa área hospitalar, que estão atuantes e que observam no dia a dia a prática. Volto a falar, ela é bastante variável de hospital para hospital, tá? Então, é uma coisa que a gente vai estar atuando aí. Tudo bem? Tá? Então, eu passei hoje, basicamente, tudo que eu vou pedir na prova, tá? Já passei para vocês por escrito, né? Quem não tem, pode conversar com a representante de sala, que ela já tem o material, tá? Para vocês efetuarem na prova. Na próxima aula, que será a prova, na próxima sexta, na pré-aula, eu vou estar liberando as informações sobre a prova, como que vai ser. A prova é toda dissertativa, então na pré-aula eu vou estar colocando como que vai ser. Na aula que vem, tá, que vai ser disponibilizada a prova para vocês, eu vou dar uma revisão, uma explicação novamente, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês venham a me falar, tá? E daí depois a gente tem a correção da prova. Tudo bem? Sei que várias pessoas estão me escrevendo aqui que estão sem o áudio, então por isso que não estão falando, tá? Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só me escrever, tá? Para eu poder estar sanando essa dúvida, esclarecendo antes da prova, tá? Vocês têm o canal de Liberdade, o canal para poder me escrever, e a Liberdade para a gente estar conversando aí, explicando o que tiver de necessário para vocês aí, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, tá? Dê uma lida em todo o material que eu passei para vocês. Na aula passada, eu fiz um link de todo o material disponibilizado. Nas aulas passadas, mesmo quando a gente estava na faculdade, eu fui tirando xerox e fui passando para vocês, tá? Esse material aí, e vocês já têm uma parte já com vocês. Mesmo quem não tenha, eu passei todo o material para a representante da sala, tá? E ela tem todo esse material com ela. Caso alguém precise, entre em contato, tá? Com a representante que ela vai estar passando para vocês aí, para vocês estarem lendo, para vocês poderem estar fazendo a prova na próxima aula. Beleza? Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Falou, gente. Um abraço e até a semana que vem. Tchau.